Toda história é feita de um começo. E quando falamos da de Três Rios, é impossível não citar a capela Nossa Senhora da Piedade, erguida em 1864, nas terras da fazenda Cantagalo. É o primeiro templo católico do município. Projetada por arquitetos portugueses, a igreja contou em sua construção com atividades de artistas, especialmente de São João del Rei, além de escravos da fazenda. Localizada no bairro Cantagalo e de estilo neoclássico, a capela é considerada um dos marcos da fundação de Três Rios. A igreja comporta um bonito e raro conjunto de arte, cultura e história do município tririense. A capela Nossa Senhora da Piedade, inclusive, é o último remanescente da fazenda Cantagalo, de onde se originou Três Rios. Paraíba do Sul, no século XIX, junto com Valença e Vassouras, foram importantes centros produtores de café do Vale do Paraíba Fluminense. Em Três Rios era uma vila de Paraíba do Sul, quando essa produção cafeeira estava no auge. Então, a gente pode entender que dentro desse sistema escravista que foi o café, temos aqui em Três Rios uma grande fazenda, que foi a Fazenda Cantagalo. Essa fazenda é considerada assim, o marco de fundação da cidade de Três Rios, porque ela localizava em terras que foram doadas pelo Império para o barão, o primeiro barão de Três Rios, vindo de Minas e tal. Aqui se estabeleceu e entrou nesse empreendimento que era a produção de café. Essas fazendas de café, elas se caracterizavam primeiro pela grande extensão de terra e mão de obra escrava. Com essa fazenda, que era do primeiro barão de Três Rios, que teve também, ele fundou mais outras 5 fazendas, se não me engano, e a principal delas foi a Fazenda Cantagalo. Essa Fazenda Cantagalo, ela foi uma grande produtora de café, ela contava com uma grande mão de obra escrava, Mas o mais comum nas fazendas então, primitivas, primeiras, ou quando o fazendeiro ainda não tinha recurso ou devoção, não sei, eram os oratórios. Toda casa, toda fazenda tinha os oratórios. Então, as fazendas, construíam, a quem podia, ou quem tinha devoção, elas faziam essas capelas, elas faziam as capelas. A produção, a instalação da fazenda, que foi início do século XIX, 1830 e poucos, o auge da fazenda Cantagalo. Então ela só foi construída em 64, para você ter uma ideia, só depois, inclusive, que havia morrido o marido da baronesa de Três Rios. Então ela manda construir essa capela já em 64. É muito interessante a gente ver que por que eles construíam. Primeiro, pela devoção dos fazendeiros, pela devoção aos santos, pela fé religiosa. Então, eles construíam, no caso da fazenda, por exemplo, ela mandou a baronesa construir essa capela. No interior da obra, toda feita em madeira com aplicações em ouro, além de imagens de personagens bíblicos nas paredes, existe uma cripta atrás do altar-mor, onde estão os restos mortais dos barões de Entre Rios. Diferentemente do que muitos pensam, a Condessa do Rio Novo não está enterrada no local. Ao lado do templo e isolado da fachada principal, ergue-se um campanário simples. Aos fundos está o cemitério de uso exclusivo dos descendentes da família Barroso Pereira, fundadora do município. Aí voltando para a capela, ela foi erguida num elevado, assim, numa praça que hoje a gente vê, que ela num distanciamento, é no trevo, que a gente chama trevo Cantagalo, que era a proximidade da toda a região onde era a fazenda Cantagalo. E ela tem, a construção dela, ela pega um estilo que é chamado novecentista neoclássico,
né? Porque já era com a vinda da corte, a gente já entra num estilo mais de construção mais neoclássica, que são as formas mais, lembrando as formas grego-romanas, né? Que é uma volta à arquitetura, que eram as colunas, aquela arquitetura mais retilínea, né? Uniformes. E a capela foi construída assim, você vê que ela tem nesse estilo mais emadeiramento, ela tem revestimento em ouro, e as paredes, você vê aquelas paredes dela todas brancas, né? E algumas pinturas retratadas por pintor que, segundo disseram, veio trazidos de São João del Rei, e eles pintaram cenas bíblicas, né? São vários personagens bíblicos e que fazem esse adorno. Em 1992, o imóvel foi tombado de forma definitiva como patrimônio histórico pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. Já em 1997, a capela foi protegida por tombamento municipal por meio do Conselho Municipal de Cultura. A Capela Nossa Senhora da Piedade, que era do núcleo da Fazenda Cantagalo, é hoje o único imóvel que a gente tem que mostra e comprova, né, todo esse complexo que foi a Fazenda Cantagalo. Tem pelos relatos aí, que ela foi demolida totalmente em 1920, né, e não resta nada. E a capela, ela resiste porque ela fazia parte do testamento lá da Condessa, e ela pertencia à Irmandade Nossa Senhora da Piedade, e cuidaram durante todo esse tempo. Com a emancipação de Três Rios, que até então, né, distrito de Paraíba do Sul, em 1938, 39, a capela fica dentro da jurisdição de Três Rios. Aí houve toda uma série de negociação paroquial com as dioceses e tal, de como seria essa administração. Aí conseguiu-se que ela fosse administrada pela Irmandade, mas ficasse ligada à diocese de Três Rios, que é Valença. Então, como o objetivo da baronesa de construir essa capela, ela fez também um cemitério, e que esse cemitério para que fossem enterrados todos os parentes, né, inclusive o marido, e depois ela, o marido, e depois os descendentes, que foi o caso a Condessa do Rio Novo, o marido dela e tal. Foi levantada uma questão de uma pesquisa histórica da Sinara Jorge, que diz que a Condessa ela não está enterrada. E até então, toda a literatura histórica nossa, toda a literatura que a gente conhece com relação à capela, né, mesmo a Fazenda Cantagalo, consta que a Condessa está enterrada nessa cripta, né? Então, esse estudo da Sinara Jorge, ela vem mostrar que ela não foi enterrada, ela não está enterrada em Três Rios, e sim em Londres. E que é muito importante a gente levar em conta, porque isso seria muito importante para a nossa cidade, né, se houvesse realmente esse levantamento dessa questão e revelasse, não, a Condessa aqui não está, a Condessa está enterrada em Londres, vamos tentar trazê-la, já que era o desejo dela, o desejo do testamento, e isso seria um ponto importante
para a cultura tririense. Que fontes a gente tem como historiador para a gente estudar? A gente tem os cronistas da época, né, que foram vários os cronistas, viajantes que vieram e por aqui passavam e eles narravam em todos os seus livros. A gente tem vários que a gente pode ver, eles fazem uns relatos. Por exemplo, as igrejas, a matriz nossa, a gente era de Paraíba do Sul. Para você ir a uma igreja, um templo religioso, você tinha que ir a Paraíba e às vezes ficava muito distante, né? Então a Fazenda Cantagalo, nesse caso, que era uma fazenda no núcleo aqui em Três Rios, no centro de Três Rios, ela construindo, que foi o primeiro templo, a notícia que tem o primeiro templo católico construído em Três Rios, né? A mando aí da proprietária da Fazenda Cantagalo, ele tinha esse objetivo, né? Que os fiéis pudessem assistir à missa. E também em algumas fazendas eles faziam cerimônias de batizado dos escravos, faziam casamentos. Então aqui a gente não sabe, a gente não tem relatos se a condessa fazia isso, se a baronesa fazia isso. A gente sabe, por exemplo, tem registros de que diziam que em algumas capelas eles mantinham um capelão. A gente tem registro de crônica oral e tal, que ela, e depois mais tarde em Paraíba do Sul, né, registro lá da Irmandade, que ela mantinha um capelão nessa fazenda para oficializar as missas. E era comum que esse capelão ele agisse e atuasse nas fazendas da região. Então, para a gente procurar esses registros, a gente tem pouco. A gente tem a Irmandade, né, Nossa Senhora da Piedade, a gente tem o testamento da condessa, a gente tem os cronistas, cientistas da época que faziam esse caminho, né, que era o caminho dos tropeiros. Então, os relatos, a gente tem que buscar os relatos. A gente tem que ver os manuais da época que orientavam os fazendeiros para fazer. Então, eles usavam um exemplo de algumas fazendas já construídas e tal. E é uma busca. Em Três Rios, a gente não tem documentação sobre essas fazendas, nem sobre a capela. O que a gente tem na própria capela, a gente tem um registro patrimonial de 92, que o próprio INEPAC, quando veio aqui para fazer o tombamento, ele vem fazer um inventário, ele inventaria, aí ele descreve o que tem, o que não tem, como era, como é que deve se proceder em relação à originalidade de algumas partes, né, de pinturas, tanto de pinturas de adereço como pinturas da própria capela e tal. Procura os jornais da época, são principais fontes que a gente tem hoje documental, né, tanto em Três Rios como alguns, como na Biblioteca Nacional. E se todos os documentos que a gente pega, a gente vê que é mais ou menos a mesma fonte, que se desdobrou do mesmo estudo, né? E vão se reproduzindo com um ou outro informe que um ou outro pesquisador acrescente por conhecimento, por documentação. No momento, o que a gente tem de documento, ele é o que dá conta dessa história atual da capela, né? E da Fazenda Cantagalo.